Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Já sabem, vídeos diários sobre temas ou notícias daquilo que é a atualidade do Benfica. E hoje trago-vos aqui mais uma vez o tema de Rios. Richard Rios chegou do Palmeiras ao Benfica e eu já tinha feito aqui um vídeo logo ao fim do primeiro, segundo jogo, terceiro jogo de Rios, em que começava aqui a haver aqui muitas dúvidas sobre o seu valor. E o vídeo, que se quiserem ver aí depois, é se Richard Rios assusta ou não, porque também é um jogador que custou muito dinheiro ao Benfica, custou 27 milhões, depois tem 3 aqui em bónus, caso tenha aqui um bom rendimento, acredito eu, ou o Benfica tenha um bom rendimento também, e vença coisas, mas aqui interessa perceber se realmente assustava naquela altura e passado um mês, se continua a assustar, ou se melhorou, ou se piorou. Na minha modesta opinião, o que se está a passar agora já era previsível, e vou explicar porquê neste vídeo. Então, e avançando já para o tema do Rios, queria pedir que subscrevessem o canal, comentassem e, sobretudo, dessem aqui o vosso like, porque é a maneira que temos de chegar a mais pessoas aqui todos em conjunto, porque depois também gera mais debate nos comentários e eu acho que a comunidade que se está a fazer é muito positiva e é muito giro, e então vejam até ao fim para depois também poderem dar aqui a sua opinião ou a vossa opinião sobre Richard Rios. Para mim, o colombiano que chegou ao Benfica não tem qualidade suficiente para valer 27 milhões. Ele tem aqui algumas características interessantes, nomeadamente do ponto de vista físico, do ponto de vista de chegada à área, o remate forte. Ele tem esses aspectos que o tornam um jogador interessante, mas eu desde cedo, e ainda nem se falava do interesse do Benfica em Richard Rios, ele era muito associado a clubes na Europa, como a Roma, por exemplo, e ele no Palmeiras, eu gosto de ver os jogos no Canal 11, às tantas da noite, gosto de ver os jogos do Brasileirão e muitas vezes dá ao Palmeiras. E o facto é que eu sempre achei o Rios um jogador com um hype demasiado desproporcional àquilo que são as suas características, àquilo que é o seu rendimento. Parece-me claro que Rios é um jogador que é muito melhor, digamos assim, em campeonatos da América do Sul do que propriamente na Europa. E vou explicar porquê. Isto porque o Rios é um jogador que, como fomos falando e como já toda a gente sabe, não fez formação de futebol de 11, não fez formação deste lado, não fez formação, ou seja, não tem este lado mais tático do jogo, este lado de posicionamento, este lado de apoios. Isto é uma coisa que ele está a aprender à medida que joga. Ele começou a fazer esta carreira de futebol 11 aos 18, 19 anos, porque até lá tinha sido futsal. E o jogo, apesar de ser com uma bola e homens contra homens, ou mulheres contra mulheres, ou equipas mistas contra mistas, na formação muitas vezes isso acontece, apesar do jogo ser com o mesmo objeto, que é uma bola, a questão é que é completamente diferente a nível tático, é completamente diferente a nível de espaço que tem que ocupar, é completamente diferente a nível de velocidade, de amplitude de movimentos, a questão dos apoios, ou seja, é um jogo diferente, é uma modalidade diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Rios, se no Brasil já era um jogador que falhava muitos passes, já era um jogador que perdia muitas bolas, mas depois compensava com as correrias que faz, com os duelos que faz, com o chegar à frente, com o fazer gols e assistências. Se no Brasil já era isto, ou seja, ele apresentava números que camuflavam muitas das vezes uma exibição menos conseguida. Se no Brasil já o era normal que na Europa, que dá muita primazia a esta questão mais tática, a esta questão mais de pormenor, digamos assim, de treino, então aí eu na altura que foi associado ao Benfica disse logo, ou pelo menos é a minha opinião, vale o que vale, que Rios seria aqui um jogador provavelmente perigoso para as ambições do Benfica, porque muito provavelmente ia entusiasmar as bancadas em muitos jogos, e foi assim, por exemplo, contra o Fenerbahçe, quando o jogo partiu, ou foi assim, por exemplo, contra o Tondela, porque o Tondela veio jogar à luz de forma aberta, e aí, com espaço para jogar, com campo aberto, o Rios é um jogador que pega na bola e leva para a frente, ok? Mas esses jogos não são os jogos regra do Benfica. Por regra, o Benfica joga contra autocarros e isso exige um sentido tático, exige uma leitura, exige perceber quando é que a bola entra ou não entra, exige perceber quando é que a bola pode ir para dentro do bloco ou não, qual é o colega que está solto, onde é que ele se deve posicionar, como é que ele deve fazer o equilíbrio ou a compensação a um colega que foi para a frente, e é nesse caso que nós temos visto mais dificuldades do Rios, ou seja,
até a nível técnico, que no Brasil ele tinha aquela ginga do futsal, até aí ele se torna mais banal na Europa, porque na Europa isto não tem a ver com, atenção, não estou aqui a dizer que na Europa o futebol é superior à América do Sul, os europeus vão dizer que sim, os sul-americanos vão dizer que não quero entrar nessa guerra. O que eu estou a dizer é que apesar de ser o mesmo desporto, é jogado de formas diferentes, ou seja, por exemplo, eu até digo que na Europa atualmente os criativos têm muita dificuldade e eu gostava de ver aqui um Ronaldinho Gaúcho ou um Gaetan mais vezes e não vai ser, ou um Di Maria quando apareceu, e não vai ser possível porque na Europa atualmente é muito castrado a finta, o drible, a fantasia, é muito castrado porque isso se erra. E no Brasil e na Argentina e na Colômbia ainda há esse género, esse futebol de rua que eu também aprecio muito. O que eu estou a dizer é que um jogador que não fez a formação de futebol de 11 chega à Europa, vai ter muitas dificuldades porque na Europa apanha com uma questão tática que é muito levado ao limite e o jogador não tem essas bases. A questão é que custou 27 milhões ao Benfica e já era difícil para Bruno Lage, que era um treinador que chegou a assumir naqueles áudios que foram divulgados, que tinha dificuldade em gerir aqui os valores de 20 milhões, não os podia deixar no banco, segundo o treinador. Não sei se era uma questão de gestão do próprio treinador ou se era indicação de quem está acima dele, não faço ideia, também não interessa para o caso. O que interessa é que o Benfica neste momento não ganha nada em ter um Rios em campo, ou seja, eventualmente, até vos vou dizer mais, eventualmente, por exemplo, num jogo contra o Chelsea, ou contra o Newcastle, ou contra um Futebol Clube do Porto, em que o jogo vai ser aberto porque as duas equipas querem ganhar, eventualmente ele vai voltar aqui a entusiasmar um ao outro, num ou outro aspecto, e vai pôr aqui outra vez, mas será que vamos dar mais tempo? Eu percebo isso. Agora, a questão é que Rios, a nível de sentido tático, não é um jogador que sirva para 85-90% dos jogos do Benfica, que são contra um Alverca, um Estrela da Amadora, um Santa Clara, um Qarabag, um Rio Ave. Ou seja, estas equipas que se fecham e depois que sabem sair em transição, é o pânico para Richard Rios porque ele não tem a noção dos posicionamentos, das compensações e dos equilíbrios que tem que fazer e o próprio também muitas vezes arrisca e acaba por perder muitas bolas. Um bom exemplo são esses jogos, o Tondela e o Fenerbahçe, são os exemplos perfeitos daquilo que ele pode dar ao Benfica. Agora, o que eu defendo é que eu ainda não desisti completamente da utilidade. Eu continuo, aliás, isso eu mantenho desde o primeiro dia. Digo que ele não vale 27 milhões e acho que hoje já toda a gente viu aqui vários jogos do Rios e já toda a gente percebeu que não vale 27 milhões, não é? Ou seja, 27 milhões é um jogador que chega, tem que jogar e tem que entusiasmar logo a partir dos primeiros momentos. Por exemplo, Sudakov custou 23 e dá a ideia logo disso, ou seja, é um jogador que chega, no primeiro jogo faz 2 assistências, no outro está num gol e faz um gol, e no outro acaba por marcar um gol que poderia ter sido decisivo, ou seja, custou 23 milhões, mas chega, é titular e tem rendimento imediato. O Rios não é esse perfil e não vai ser esse perfil. Vai ser um jogador para alguns jogos, pode vir a ser útil, agora, vai ser aqui preciso, ou vai ser necessário haver capacidade para perceber essas características e claro que Bruno Lage percebia porque são profissionais da área, claro que José Mourinho, ainda para mais, estamos a falar do melhor treinador português de sempre, claro que José Mourinho percebe. Agora há que haver aqui esta gestão do plantel, porque a verdade é que o Benfica, depois da saída de Florentino, e eu já disse aqui que eu pessoalmente não o tinha vendido, e eu acho que Florentino hoje em dia, eventualmente, até poderia jogar com muita regularidade, e eu sempre disse que o Benfica precisava de outro tipo de jogador. A questão aqui é que o meio campo do Benfica não tem rotação. Com o Ausnes à direita, sobra aqui Rios e sobra aqui Enzo Barrenetxea, que até o próprio Enzo, fazendo aqui um parênteses, que me entusiasmou muito e a muita gente no seu arranque, fazer 90 sobre 90, isto parece que um bocado contrassenso porque a época está no início, mas o Benfica não tem muito tempo de treino, não teve pré-época, ou seja, os índices de ganhar condição física não foram feitos esta temporada e o meio campo do Benfica está-se a afundar, é muito fácil em transições, o Rios não acompanha, o Enzo não acompanha e fica tudo exposto e a equipa fica completamente desequilibrada. Agora no próximo jogo, já sexta-feira, contra o Gil Vicente, que é uma das melhores equipas do campeonato, que está a fazer um arranque brutal, a questão é que o Enzo não está disponível e não há Florentino. Eventualmente vai jogar Leandro Barreiro. Mas seria até uma boa hipótese para começar a gerir Richard Rios. Eu não acredito é que o José Mourinho mude o meio campo totalmente no mesmo jogo. Ou seja, se Enzo não tem levado o quinto amarelo, acredito que, por exemplo, seria Enzo
mais um, poderia ser Rios ou outro. Agora, Enzo levando o quinto amarelo, estando ausente, entrando, por exemplo, Leandro Barreiro, não estou em crer que também vai mudar o parceiro, ou seja, mudar tudo no mesmo jogo, ainda mais contra um adversário que é perigoso. Eu duvido que José Mourinho vá por aí. Agora, parece-me que, por exemplo, o João Veloso, e estamos sempre a bater nessa tecla, que era um jovem que teve muito bem ao longo das camadas jovens, teve muito bem nas seleções jovens, estreou-se na equipa principal e foi o melhor em campo. Tem que ter mais minutos. Jogam essencialmente na mesma posição. É um jogador que tem muita qualidade com bola e já mostrou que não treme com a camisola do Benfica ou com a pressão de jogar no Benfica. Teve bem no Fenerbahçe, era a Eusébio Cup, mas também teve bem, por exemplo, contra o Chelsea no Mundial de Clubes. Não tremeu, assumiu-se, chegou-se à frente. Portanto, há que apostar nesses jovens. Diogo Priores, por exemplo, é outro dos nomes que tem ido ao banco muitas vezes. Se calhar tem que ser pensado para jogar. Porque o Benfica, eu acredito que o Benfica olhe e diga assim, ok, tenho aqui o Rios e tenho aqui o Enzo. O Manu está a chegar, já está a treinar no campo. O Manu está a chegar, mas o Benfica não pode esperar pelo Manu. E depois ainda, porque tem que ser feita a rotação. Depois ainda há Barreiro, que claramente que lá jovia quase como um segundo avançado para pressionar ao lado de Pavlidis. E agora Mourinho, das duas vezes que colocou Barreiro, foi aqui para a posição 6, 8 do Benfica. Foi para o duplo pivô do meio campo. Portanto, vê Barreiro num ambiente completamente diferente. Agora, se Manu não há e Barreiro dá outras coisas que Enzo não dá, e nem Rios, vamos ter que achar aqui uma solução para fazer aqui esta rotação. Uma solução possível seria puxar o Auschwitz para o meio campo. E eu acho que era isso que eu faria se tivesse no lugar de Mourinho hoje em dia. Seria, à data, à falta de melhor, seria Enzo e seria Auschwitz no meio campo e daria lugar a Luca Bacchio na direita. Seria assim que eu jogaria. Veremos como é que vai ser aqui o 11 base daqui para a frente de José Mourinho. Não vamos ver tão depressa o 11 base, porque a verdade é que José Mourinho não tem tempo para treinar. Anda aqui 2 treinos um jogo, 2 treinos um jogo. E agora tem um castigo do Enzo, portanto vai obrigar a uma mexida que de outra maneira não ia acontecer. Depois, entretanto, mais à frente, o Rios também já está com alguns amarelos. Há de ser o Rios a ser castigado. Depois vem os jogos do Porto, vem os jogos do Chelsea. Portanto, vai ser muito difícil estabilizar um 11 neste momento. Ainda por mais, aqui pelo meio há um jogo da taça, ou seja, vai haver uma rotação grande, acredito eu. Portanto, vai ser muito difícil estabilizar um 11. Mas, na minha opinião, com as opções que o Benfica tem disponíveis hoje e sem castigos e sem lesões, eu diria que Manu tem que ser uma opção muito válida para rodar com o Enzo Barrenet cheia. E o Auschwitz tem que ser uma opção muito válida para rodar com Richard Rios. E quando eu digo muito válida, são jogadores que têm que jogar muito. Ou seja, Rios tem as dificuldades técnico-táticas que já todos percebemos, não vale aquilo que se esperava dele. E o Enzo acaba por ser aqui um jogador que também não é propriamente um velocista a recuperar ou ao nível da agressividade, então acho que o Manu pode ter aqui também muitos minutos. Fechado o parênteses aqui da dupla do meio campo, voltando a Rios. O Benfica não pode, de maneira alguma, deixar que seja o dinheiro a jogar. Ou seja, eu percebo que 27 milhões são 27 milhões e o Benfica, quando compra um jogador por 27 milhões, não é para o colocar no banco. Ou seja, o Benfica, quando gasta este tipo de quantia, que para Portugal ainda é, apesar de ser mais normal, o Benfica tem andado aqui nos 20, 25, 30 milhões, anda aqui neste intervalo. Apesar de começar a ser normal, é normal para jogadores que chegam e jogam e têm rendimento imediato. Não é normal gastar 27 milhões na compra mais cara da história do Benfica para ir para o campo. Mas isto é um erro de avaliação, ou seja, não sei o que é que o scouting disse, ou se teve opinião ou não, porque já se percebeu que o scouting no Benfica não é muito ouvido, mas de qualquer das formas, o que importa perceber aqui é que não pode ser os 27 milhões a jogar. Ok, custou 27 milhões, ok, foi a compra mais cara de sempre do Benfica, mas está a ter rendimento? Não. O Benfica está a ter dificuldades coletivamente, está a ter dificuldades no meio campo, está a ter dificuldades em fazer aquele meio campo funcionar? Está. Então vamos arranjar uma solução. Se for preciso ir ao banco, é preciso ir ao banco. Há jogos ideais para Richard Rios. Há jogos que se vê que vão ser partidos, que vão ser jogos abertos. Então é colocá-lo, se calhar, nesses jogos. Ou no decorrer. Até, por exemplo, pode ser um jogador muito importante. Quando o Benfica entra naquela fase do jogo, mais nos últimos 15 minutos, em que o jogo parte com os adversários, lançar o Rios, que é um jogador de transporte de bola, de chegada à área, de remate. E aí pode ser, se calhar, uma peça válida. Ou seja, há quem quadrar é o jogador naquilo em que ele é bom. Agora,
jogos em que o Benfica vai ter 90% de posse de bola, estar a colocar o Rios nesse ambiente acaba por ser contra a natura, porque o próprio jogador não está confortável nesse ambiente. Ou seja, o que se vê é o jogador a lateralizar, que já era uma crítica que era muito feita no Brasil ao jogador, que é o Rios é passo para o lado, passo para o lado, passo para o lado. É um jogador de pouco risco. E até chegar Sudakov ao Benfica, ele tentava um ou outro passo para a frente e era acusado de perder muitas bolas. Porquê? Porque não estava preparado para esse tipo de função. Não é de todo as melhores características para Richard Rios. Parece-me, no entanto, que não desisti totalmente do jogador, ou seja, estou convencido daquela avaliação que eu tinha feito, ou seja, é um jogador que ia ter muitas dificuldades na Europa, que não vale os 27 milhões, que não pode ser um titular indiscutível do Benfica. Tinha dito e mantenho, continuo a achar que a partir do banco, embora, lá está, há sempre esta questão de 27 milhões a partir do banco, não deve ser feito assim, ok? Mas digamos que a asneira está feita, ok? Foi um jogador super valorizado, muito sobrevalorizado, não deveria ter sido assim, mas foi, e agora é tentar resolver. E, a meu ver, parece-me que Rios é um jogador que pode vir a ser útil, mas em determinados contextos, ou lançado durante o jogo. Essa é a minha opinião. Comentem aí a vossa opinião sobre Rios e dizer que não é de toda a intenção fazer do Rios o bode expiatório do mau momento do Benfica, não é isso. Acho que todos os jogadores, eu já tenho dito aí nos comentários a vocês, acho que todos os jogadores estão em sub-rendimento. Já vi Dal fazer muito melhor do que isto. Já vi Dedic, por exemplo, fazer melhor do que o último jogo. Já vi Otamendi fazer melhor do que tem feito. Já vi o Enzo arrancar melhor a época do que está a jogar agora. Já vi Pavlidis fazer melhor. Ou seja, já vimos tudo muito melhor do que aquilo que está agora. Portanto, não há aqui bode expiatório ou não bode expiatório. É apenas uma opinião sobre o valor e sobre o potencial deste jogador. Comentem aí a vossa opinião sobre o valor e o potencial deste jogador. Subscrevam e metam um like aí no vídeo. Até breve.